Ação de repetição de indébito tributário. Indébito provém do latim indébito, que significa aquilo que não é devido. Tal significado para a seara tributária decorre materialmente de uma situação que congrega dois elementos, que são eles o pagamento, que é promovido pelo contribuinte, ou responsável tributário, com os documentos que o atestem, e o indevido, que se reveste na procedência e acolhimento de alegações produzidas pelo contribuinte, nos autos das ações de qualquer espécie de natureza tributária jurídica. Já a natureza da ação de repetição de indébito tributário, que é de rito ordinário, fundamenta-se no artigo 165 do Código Tributário Nacional, que diz que o sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade de seu pagamento. A ação de repetição de indébito tributário tem como base o princípio geral do direito, que veda o enriquecimento sem causa e encontra-se prevista expressamente no Código Tributário Nacional, sendo que a sua composição estrutural encontra amplo respaldo no Código de Processo Civil. A repetição de indébito tributário refere-se à possibilidade do direito do contribuinte de pleitear junto às autoridades fazendárias a devolução do tributo pago indevidamente, ou nas demais hipóteses listadas em lei. Continuando, nós iremos falar agora sobre o momento da ação na repetição de indébito tributário. O momento para o surgimento da repetição de indébito deve ser observado por uma condicionante factual antecedente na via material, ou seja, de ter havido o fato do pagamento por parte do sujeito passivo, seja na forma de cobrança administrativa ou judicial. Assim, o sujeito passivo deve ter recolhido o tributo de forma indevida para que nasça o direito de repetir tais valores pagos. O instrumento material, a norma primária, é o recolhimento do tributo pelo sujeito passivo na relação jurídica tributária. Porém, por alegações produzidas pelo sujeito passivo, nasce a relação jurídica processual aplicando de instrumento processual, ou seja, a norma secundária, para que a tutela administrativa ou judicial retorne ao sujeito passivo com uma resposta, se possível, à restituição do valor indevido ou não, tudo a depender do caso concreto avaliado. Cumpre assinalar que os fundamentos de validade podem ser materiais ou processuais. Os fundamentos de validade material estão comportados por vícios, ou seja, inconstitucionalidades, ilegalidades, pelo pagamento. Vamos observar os seguintes casos. Primeiro, espontâneo de tributo indevido. Por exemplo, o contribuinte recolhe, após ter recebido o carnê, mas sem prévia cobrança da administração de forma espontânea por esta, o IPTU, no valor de R$ 6.000. Entretanto, este tributo foi instituído via decreto do prefeito municipal, configurando por indevido, já que a ofensa ao princípio da legalidade. Neste caso, temos o indébito tributário. Outro caso, espontâneo de tributo a maior. Por exemplo, o contribuinte recolhe o IPTU pelo mesmo valor de R$ 8.000, mas na verdade seria R$ 2.000, a menos do que deveria ter sido pago sem prévia cobrança da administração, de forma espontânea. Nesse caso, não há qualquer vício na lei, ilegalidade ou inconstitucionalidade. Apenas o tributo foi pago pelo contribuinte ou responsável tributário a maior do que o devido. Temos também a cobrança de tributos indevidos e a cobrança de tributos maior que o devido. Em qualquer desses casos expostos, configuram os fundamentos de validade material, pois é o fato do pagamento indevido, haja vista que deve se provar ao autor da ação de repetição de indébito para que este obtenha êxito em sua devolução. Além disso, na seara processualista, existem pressupostos consubstanciados na existência jurídica. Temos a
Há também os pressupostos processuais de validade, em que se resume por o desenvolvimento válido e regular do processo por petição inicial apta, órgãos jurisdicional competente e juiz imparcial, capacidade de agir e capacidade processual. Cumpre assinalar que o pedido de repetição de indébito tributário alternativo com pedido de competência é caso de cumulação de ações, pois esta questão deve estar explicitada no pedido do autor para que tenha efetividade na tutela jurisdicional. Em nosso sistema jurídico tributário, não podemos nos olvidar quanto à existência deste instituto que encontra-se no artigo 170 e 170-A do Código Tributário Nacional. Senhor Márcio, como se dá o pagamento indevido desses tributos? Bom, nos termos do artigo 165 do Código Tributário Nacional, os contribuintes têm o direito de, independentemente de prévio protesto, solicitar junto ao ente tributante a restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento, nos seguintes casos. Primeiro, cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrida. Segundo, erro na identificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento relativo ao pagamento. E terceiro, reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória, seja essa administrativa ou judicial. Senhor Márcio, como é feita a restituição do indébito? Bom, a restituição de tributos que comportem, por sua natureza, transferência do respectivo encargo financeiro somente será feita a quem prove haver assumido referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este expressamente autorizado a recebê-lo. Isso consta no artigo 166 do Código Tributário Nacional. É o caso, por exemplo, do IPI, apurado e cobrado nas vendas e destacados em notas fiscais. Este valor é acrescido ao valor da mercadoria, é faturado e cobrado do comprador. Portanto, compete ao comprador e não ao vendedor a eventual restituição. Ressalve-se que o direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso de prazo de 5 anos e que a ação anulatória da decisão administrativa que denegar a restituição prescreve em 2 anos. Artigo 168 e 169 do Código Tributário Nacional. Os valores dos indébitos tributários podem ser restituídos sob 2 formas: por devolução, quando o Estado a faz em espécie, ou por compensação, quando o Estado permite que o sujeito passivo a aproveite para abater de imediato ou recolhimentos futuros algum débito em geral, da mesma natureza. A estruturação da petição inicial. A estruturação da ação de repetição de indébito tributário deve basear-se no artigo 282 do Código de Processo Civil, com a consequente determinação da competência, a qualificação do autor e do réu, a explanação dos fatos e dos fundamentos jurídicos do pedido, a enumeração dos pedidos, a atribuição de valor da causa, o protesto pela produção de provas e, por fim, o requerimento de citação do réu. Primeiramente, o juízo competente para processar a ação de repetição de indébito dependerá do ente tributante que recebeu o valor recolhido a maior, situação que repercute na divisão constitucional de competências para a criação ou recolhimento dos tributos. Assim, a determinação do juízo competente, que em regra é o foro do domicílio tributário do sujeito passivo, deve levar em conta os ditames do artigo 891 do Código de Processo Civil, cumulado com os artigos 127 e 159 do Código Tributário Nacional e o artigo 109 da Constituição Federal de 1988.